terrorista está em curso no nosso país com o propósito de ilegalizar a palavra em defesa do povo palestino e da nação palestina. Nesse sentido, é de máxima importância a presença de cada um e de cada uma nesse ato político, singelo, mas que é um forte brado, uma forte manifestação de solidariedade internacionalista com o povo palestino e que marca, sem dúvida, uma tomada de posição da opinião pública progressista e democrática do nosso país em favor da causa justa do povo palestino. Nós vamos convidar aqui à mesa, para iniciar o nosso ato político, em primeiro lugar, ao Dr. Ahmed Sherrada, presidente do Instituto Brasil-Palestina. A diplomata brasileira Cláudia Assaf. O advogado e membro da diretoria da Ibraspal, Tiago Guilherme Faria. A advogada e vítima, alvo da perseguição sionista no nosso país, Maíra Pinheiro. Ao representante da Liga Anti-Imperialista Internacional no Brasil. Ao representante do Sindicato Marreta, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana, que também foi alvo da violência sionista no Brasil. E queremos deixar registradas aqui as participações dos estimados e estimadas companheiros. Tiago Ávila, que não está presente em função da sua tarefa voluntária assumida, né, de solidariedade ao povo palestino através da Flotilha da Liberdade. Ele não pôde estar presente, mas participará de uma forma remota ao longo do nosso ato. Também a coordenadora do Samidon, a companheira Hawa Al-Sagir, que não está presente por motivo de saúde, mas também fará sua participação online. E a ativista palestina Soraya Mislé, que também fará sua participação online aqui conosco. Chamar aqui à mesa dois nomes que me fugiram aqui por desorganização minha, peço desculpas. Primeiro, estava anotado, mas minha letra é... A Lúcia Helena Issa, jornalista pró-Palestina. E o representante da FEPAL, Marcos Félix. Pois bem, nós também temos algumas organizações e convidados especiais
aqui presentes e que nós vamos, ao longo do ato, registrando aqui de forma como corresponde. Bom, então, agora vou passar a palavra para o companheiro Ahmed Sherrada para a sua intervenção. É isso. Boa noite, companheiras e companheiros, senhoras e senhores. Como aqui tem bastante, nós aqui na mesa que vão falar, o tempo também limitado, que vamos terminar por volta de 9 horas, acho que, né? Vou entrar sem introdução, né? Todo mundo já sabe o que está acontecendo em Gaza. Então, em Gaza, um povo inteiro está sendo submetido a um extermínio sistemático diante dos olhos do mundo. Milhares de civis, a maioria deles mulheres, crianças, têm sido mortos e queimados por bombardeiros contínuos, ataques a hospitais, escolas, tendas nos campos de refugiados. O nome disso, como já todo mundo sabe, é um genocídio. A palavra que os juristas que usam e o que o Corte Internacional de Justiça usou e usa. É uma chacina de crianças, um genocídio sem precedentes que ultrapassou pelo seu tamanho proporcional e seu nível de crueldade por dezenas de vezes o Holocausto e qualquer outra chacina e outro genocídio na história. O Corte Internacional de Justiça, órgão máximo jurídico das Nações Unidas, em janeiro de 2024, concluiu que as alegações de genocídio cometido pelo Israel contra o povo palestino em Gaza são um risco real e iminente de genocídio, por isso determinou medidas cautelares que incluem o dever de Israel de prevenir atos genocidas e permitir a entrada de ajuda humanitária. Desde então, não parou o genocídio. Pelo contrário, a entidade sionista, intensificou o genocídio. Então, não só ignorou, não intensificou, e desde lá, dezenas de milhares de crianças, idosos, mulheres, foram mortos e assassinados desde lá. Nas últimas semanas, o inimigo nazi-sionista atingiu novos recordes na sua barbárie. As famílias cansadas de refúgio, que algumas famílias eu já conheço essas famílias, conheço muitas, como eu sou de Gaza e conheço muitas famílias. Ou, inclusive, hoje, eu estava falando com nosso amigo, nosso irmão, Habib, um amigo que ontem quando eu estava indo para Rio de Janeiro, eu estava falando com ele, discutindo com outros assuntos de Gaza. Hoje, amanheceu hoje, no Rio de Janeiro, eu olho lá, ele perdeu 2 filhos dele hoje. Alguns meses atrás, perdeu o 3º filho. Isso tudo massacrado. E cada minuto, temos dezenas de crianças assassinadas ou queimadas. Essas famílias que, por 20 vezes, eles não têm onde. Agora, vocês acho que assistiram pela TV, com as pessoas ficaram às costas do mar, lá não tem onde para fugir, mas só tem mar.
e outro lado tem fogo, tanques de guerra e aviões que estão matando. E eles chegaram até a Costa de Mar, fugindo com suas crianças. Mas não basta assim, o inimigo chega a eles lá e joga as bombas em cima deles, queimando as crianças deles. Além disso, para ficar tudo mais brutal, ele usa, como tudo já testemunhamos e já vimos, antigamente não poderíamos, essas estratégias, esse inimigo sionista, cooperador das nazistas na Guerra Mundial II, ele usava sempre esses métodos desde 47 e 48, mas não estava filmado. Hoje estamos testemunhos do que está acontecendo. Ele está usando o fome como arma de guerra. O relator da ONU, relator especial da ONU para o direito da alimentação, em março 24, mais de um ano, falou que Israel está intencionalmente, sistematicamente provocando a fome em Gaza. Essa é uma forma deliberada de extermínio. Isso funcionário da ONU, um ano antes. E o mundo desde lá estava quieto, fazendo nada, e desde lá continua a chacina. Organizações como a ONU e o FAO alertam que mais de 1 milhão de pessoas em Gaza enfrentam fome catastrófica. A entrada de ajuda humanitária tem sido bloqueada. O circo é total, sem comida, sem água potável, sem medicamentos, sem hospitais funcionando. E um colapso humanitário fabricado pela ocupação. Francisca Albanese, que foi também perseguida, igual vários aqui, ela perseguida todo o tempo, essa funcionária da ONU, Francisca Albanese, o relator da ONU dos Direitos Humanos. Ela falou agora, recentemente, em maio de 2025, as ações de Israel em Gaza, incluindo o bloqueio da ajuda e a rejeição, a supervisão da ONU, que eles querem excluir a ONU agora o papel humanitário deles, violam a Carta da ONU, apesar de ser rotulada de antissemita e acusada de apoiar o terrorismo, essa funcionária. Como a ONU, eles declararam que a UNRWA é uma organização terrorista. Arrogância deles. Ela nega todas essas acusações e afirma que o verdadeiro problema é a suspensão da voz crítica. E aqui no Brasil, do outro lado do mundo, há uma batalha sendo travada em outro campo. O da narrativa e tentativa de silenciar as vozes que denunciaram esses crimes. Ativistas, professores, artistas, jornalistas, cidadãos comuns estão sendo perseguidos e criminalizados, censurados por expressar solidariedade ao povo palestino. Essa perseguição não é casual, ela tem sido sistemática e tem seu nome e origem. No outro lado, tem aqueles que estão tentando embelezar os monstros, justificar seus crimes e tentar criar algumas leis para proteger os crimes. Vocês sabem qual lei? Qual ministro também, ex-ministro? Tentar criar algumas leis para proteger os criminosos de crítica e criar uma amizade, outros, com nazistas, cuja envergonha o país inteiro. Que querem fazer o dia de amizade com nazistas sionistas. Refiro-me aqui à Confederação Israelita no Brasil, a CONIB.
esta entidade que se apresenta como representante à comunidade judaica brasileira, embora muitos judeus não se vejam nela representados. E muitos. Tem atuando de forma constante e agressiva para sufocar toda e qualquer crítica às ações do governo nazista de Israel. Não são raros os episódios em que a CONIB aciona instituições, universidades, redes sociais, veículos de mídia para exigir punição de quem ousa e denunciar o sionismo como uma ideologia de colonialismo e opressão. Não estamos, claro, falando sobre os judeus. Estamos falando de críticas legítimas, respaldadas por fatos, por investigações da ONU, por denúncias da Anistia Internacional e da Human Rights Watch, que há anos apontam o apartheid e colonialismo israelense como estruturas reais, documentadas e violentas. A tentativa da CONIB de equiparar qualquer crítica ao sionismo, ao antissemitismo, é uma grave distorção conceitual e uma manipulação que visa deslegitimar o debate público e blindar os crimes cometidos contra o povo palestino. O sionismo é uma ideologia política que foi condenada pela ONU em 10 de novembro de 1975. A Assembleia Geral adotou a Resolução 3379, que considera o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial. Ela apela a todos os países para combater essa doutrina. Mas, pela chantagem, eles, 16 anos depois, o George Bush conseguiu, pela chantagem, cancelar retroativamente essa, mas a realidade não mudou. Ele doutrina de apartheid e racismo e discriminação racial. E muito mais. Confundir isso com ódio aos judeus é um desserviço para mesmo os judeus. Como falou um rabino amigo, que é o mais gerador do antissemitismo, se existe antissemitismo no Brasil, pelo saiba, não existe. O gerador do antissemitismo são sionistas, pelos seus comportamentos e agressividade. Não podemos deixar de apontar a inversão histórica que essa retórica promove. Os palestinos, sim, são povos semitas também. Árabes semitas, ou seja, as ações do Estado, da entidade sionista, respaldadas e definidas por entidades como CONIB, são, na prática, formas de violência contra povos semitas, que são palestinos. O uso do termo antissemitismo tem sido sequestrado para proteger um projeto colonial, enquanto o povo que realmente sofre sob esse projeto é ignorado, e desumanizado e massacrado. Mais grave ainda é a forma como o CONIB vem se articulando para intimidar e perseguir ativistas pró-Palestina no Brasil. Estudantes, entidades, direitos humanos são ameaçados com processos. Jornalistas estão sendo perseguidos em nome de uma suposta ofensa ao povo judeu, e quando na verdade estão apenas exercendo o direito democrático de crítica e denúncia. Isso não pode continuar. O Brasil é uma democracia e liberdade de expressão não pode ser sequestrada por nenhuma entidade.
Precisamos dizer e repetir: criticar Israel não é antissemitismo, denunciar o genocídio em Gaza não é discurso de ódio, é um dever moral. Apoiar a resistência palestina não é crime. A resistência garantida pela Carta da ONU, garantida pelas várias resoluções da ONU. Resistência armada mesmo que a resistência palestina está exercendo. Esse direito de autodefesa não implementa e não cabe à força ocupante como Israel. Isso é só para a vítima. Apoiar a resistência palestina não é crime, é um ato de solidariedade com um povo oprimido há mais de 77 anos. Um dever e honra apoiar a resistência. A tentativa de silenciar essas vozes é, sim, um ataque à democracia. É um ataque ao direito de lutar por justiça, por liberdade e por autodeterminação. Autodeterminação que é um direito legítimo, garantido pelas várias resoluções da ONU também. E aqui faço uma saudação aos judeus anti-sionistas, que um deles também foi vítima. E o nosso amigo Breno Altman, que é um judeu anti-sionista e perseguido pelos esses sionistas criminosos. Encerrando, quero lembrar que a história julga com rigor os momentos de omissão. E hoje, o que está acontecendo em Gaza exige que todos nós, como cidadãos e cidadãs, escolhemos um lado. Ou estamos com os direitos humanos, essa aqui é uma honra e dever, ou com extermínio, com uma vergonha. Com a liberdade ou com a censura, com a vida ou com Israel o genocídio. A luta do povo palestino é a luta por justiça. E a nossa luta aqui é garantir que essa causa não seja silenciada, criminalizada, nem distorcida. Por isso, seguimos firmes com a verdade, com a dignidade, com a convicção de que nenhum poder político, econômico ou midiático é maior que a força de povo que resiste. Palestina livre, do rio ao mar. Muito obrigado. Companheiras e companheiros, vou tomar a palavra em nome do jornal Nova Democracia, novamente saudando a todos e a todas, e peço licença para rapidamente prestar uma solene e sentida homenagem ao nosso histórico fundador, nosso eterno diretor-geral, presidente por todo o tempo do nosso Conselho Editorial, o companheiro Fausto Arruda Aguiar Filho. O companheiro Fausto Arruda, e é justo que ele seja homenageado nessas circunstâncias, foi um fervoroso e devotado defensor da causa palestina desde os seus primeiros dias de militância política revolucionária. O professor Fausto Arruda faleceu no dia 19 de fevereiro deste ano, acometido já há alguns anos por uma doença degenerativa que o impediu de seguir exercendo a função para a qual ele foi preparado, né, pela vida, que era ser diretor da Nova Democracia. O professor Fausto Arruda é o mentor, digamos,
dessa atual geração de jornalistas que compõem o jornal Nova Democracia e é um instrutor pessoal dessa nossa geração. O professor Fausto Arruda, desde cedo, aos 15 anos, iniciou sua militância política, ainda nos anos chamados anos de chumbo, em 1968, e enfrentou com a coragem dos grandes, dos justos, aqueles tempos, e ele fez parte da última geração que combateu o regime militar. Ele fundou, ainda jovem, o Grupo Trincheira, que mais tarde se uniria com o movimento revolucionário 8 de outubro. O companheiro Fausto, presidente do Conselho Editorial, tomou parte ativa na construção da Frente Anti-Imperialista para derrubar o regime militar e brigou todo o tempo pela derrubada revolucionária do regime militar e se opôs todo o tempo à saída negociada da Constituinte de 1988, que selou como cláusula pétrea deste sistema a opressão e a exploração do povo pobre, povo este ao qual o professor Fausto Arruda sempre se ligou. Não é sem motivo que, em 1995, o companheiro Fausto Arruda toma parte, no interior do movimento revolucionário 8 de outubro, da luta por afirmar um caminho revolucionário, e ele rompe, naqueles idos, a essa organização que havia degenerado no nacional-reformismo. O professor Fausto Arruda, rapidamente, se liga com as massas camponesas em Rondônia. O Fausto se dirige ao interior, se embrenha nas selvas amazônicas de Rondônia, para, ligando-se aos camponeses pobres, se vinculando à luta pela terra, poder iniciar a construção de um movimento popular combativo no campo. Os esforços do professor Fausto Arruda, junto com tantos outros esforços, deram luz à LCP, a gloriosa Liga dos Camponeses Pobres. Queremos, inclusive, fazer registrar com orgulho imenso a participação neste ato aqui de 70 camponeses do interior de Minas Gerais, particularmente do norte de Minas. Companheiros e companheiras, pela sua militância, Fausto recebeu da Revolução a tarefa de iniciar um jornal de cunho democrático e revolucionário, e ele iniciou, este é o A Nova Democracia. Então, nós queremos, com a licença naturalmente de todos aqui, marcar solenemente essa nossa sentida homenagem ao professor Fausto e dizer que ele segue conosco, vivo, na luta por uma nova democracia. Companheiros, companheiras, como disse muito bem Dr. Ahmed, nós estamos assistindo a um genocídio, e mais do que um genocídio, é um genocídio sem paralelo na história. A proporção e magnitude com que se mata na faixa de Gaza, hoje, não tem paralelo na história contemporânea conhecida, pelo menos não tem paralelo algum. Porque proporcionalmente o número de mortos, demograficamente, proporcional à demografia da faixa de Gaza, o número de mortos supera várias vezes o número de mortos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O Hitler não conseguiu o que o Netanyahu conseguiu. Deste modo, patética acusação de que acusar Israel, Estado sionista de Israel, de genocida é antissemitismo, é mais estúpida e patética ainda, porque ao matar nessa proporção o povo palestino, Netanyahu se consagra talvez o maior antissemita da história da humanidade. De modo que nós estamos assistindo hoje, televisionado, a repetição de algo horrendo
que muitos talvez pensassem que não voltaria a testemunhar. A solução final hitlerista, agora encarnada nas vestes modernas de Benjamin Netanyahu, e não só, porque não se trata de um projeto pessoal, se trata de um projeto político que usa, inclusive, de Netanyahu para depois utilizar de um outro, de modo que o desprestígio e a condenação se personalizem para que o projeto possa seguir adiante. A solução final, como todos aqui conhecem, foi o projeto hitlerista de eliminar, dar uma saída final à chamada questão judaica. E ela se tornou tanto mais explícita e violenta, quanto mais Hitler caminhava para sua derrota. De modo que não é coincidência, nós estamos assistindo a solução final nazi-sionista, porque fragorosa e humilhantemente Netanyahu e a entidade sionista estão sendo derrotados. Derrotados, com D maiúsculo. Eles estão sendo fragorosamente derrotados pelo povo palestino e pela resistência nacional palestina, que dirige essa resistência. De modo que é uma obrigação moral, compactuamos e somos signatários dessa afirmação do Dr. Ahmed Sherrada, é uma obrigação moral defender a resistência nacional palestina, inclusive porque, mesmo do ponto de vista do direito internacional, das resoluções da ONU, é absolutamente legal. E ainda que não fosse. Por isso, a solução final é a prova mais cabal de que a resistência palestina está triunfando. E se a resistência palestina, num território absolutamente desfavorável do ponto de vista geográfico e militar, com uma desproporção absoluta de forças com a entidade sionista, num ambiente urbano, se a resistência pode vencer nessas condições tão desfavoráveis, a resistência palestina dá a todos nós uma prova de que todo povo determinado a lutar até o final por uma causa justa, este povo pode triunfar. E assim o está fazendo o povo palestino. Para nós, democratas e revolucionários do mundo, o povo palestino não dá apenas uma mostra esplendorosa, gloriosa, esplêndida de heroísmo, porque resiste, mas dá uma prova igualmente esplendorosa de heroísmo, porque vence e nos ensina a vencer. Então, nós pensamos que não é outro motivo de estar em curso no nosso país uma tentativa, veja, uma tentativa de ilegalização da causa palestina. Se essa PL, cujo número não me recordo, 472 de 25, se essa PL da mula Eduardo Pazuello, entendeu? O especialista em logística do Exército, que não é especialista em nada a não ser em ser incompetente. Se a PL desse indivíduo vai adiante, significa ilegalizar a causa palestina. E é claro que isso não significará que ela desaparecerá, porque mesmo ilegal, uma causa justa, ela se impõe e ela triunfa, e não há censura que possa pará-la, né? Mas é uma obrigação nossa, eu penso que esse ato vem muito a calhar, na medida em que acontece, dá um brado, insisto, um brado de protesto e de condenação a essa PL, e penso que esse ato deve tirar como moção não só a necessidade de romper relações com o Estado sionista, o fato de não ter sido feito isso ainda, e há muitas justificativas e motivos, mas vamos aos fatos. O fato de isso não ter ocorrido ainda já é mostra de indignidade da nossa parte, porque seria indigno que o Estado brasileiro não rompesse em plena solução final com o Estado alemão nazista. Então, além de exigir a pronta ruptura das relações diplomáticas e comerciais com o Estado sionista, penso que nós devemos adendar a isso a necessidade de repudiar da forma mais hostil possível a tramitação dessa PL e exigir a sua cessação, né? Exigir o seu arquivamento. Companheiros e companheiras,
para concluir, manifestar o nosso compromisso do jornal Nova Democracia, porque nós sentimos, como tantos, e o nosso caso foi pífio, perto de outros, mas nós também recebemos, digamos, a recompensa por defender a causa palestina. Nós fomos censurados no YouTube e ainda não conseguimos restabelecer o nosso canal, o que foi uma tentativa, em certo sentido, relativamente bem-sucedida de nos golpear, porque boa parte das nossas finanças, inclusive, vinha dessa receita. E nós ganhamos, em 2023 e 2024, por defender a resistência palestina e o povo palestino, um grande prestígio na opinião pública pró-palestino, que nos honra e nos coloca uma obrigação muito grande. Então, nós reafirmamos, qualquer que seja o custo que seja necessário pagar, o nosso compromisso de servir a causa palestina, como servimos a tantas outras causas justas que a humanidade arvora, como a causa da revolução agrária, como a causa da luta dos operários por seus direitos, como a causa da democracia nova, e, dentre elas, a brilhante causa palestina. Então, é isso, muito obrigado a todos. Bom, agora eu vou passar a palavra para o representante da FEPAL aqui, presente na mesa, de 5 a 7 minutos. Boa noite a todos, eu sou Marcos Feres, secretário de comunicação da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, a entidade que representa a comunidade palestina aqui no Brasil. Somos mais de 200 mil brasileiros palestinos hoje, entre refugiados, seus descendentes. Nós estamos aqui, eu queria muito agradecer o convite de todos e a presença de todos, e muito me honra ver tantos movimentos aqui presentes na defesa da Palestina. Nós estamos hoje no dia 597 do Holocausto Palestino, em seu ano 78. São pelo menos 66 mil palestinos exterminados em menos de 600 dias, mais de 20 mil crianças. Estamos falando da maior matança de jornalistas, de profissionais de saúde, mais de 1.400 médicos exterminados, a maior matança de trabalhadores humanitários, a maior matança de mulheres. Israel mata 3,55 vezes mais crianças que a Segunda Guerra Mundial inteira por milhão de habitantes. Nós estamos diante de um genocídio, o primeiro e único na história, transmitido ao vivo em tempo real. Ninguém precisará abrir os portões de Gaza como foram abertas as câmaras de gás e os campos de concentração na Alemanha nazista, porque nós estamos assistindo tudo isso em tempo real. Nós estamos diante da maior depravação genocida da história e diante da maior vergonha da história da humanidade, que isso ocorra por mais de 600 dias, sem intervenção internacional, sem ruptura de laços, sem sanções a Israel, que se sente autorizado a cometer o maior massacre proporcional que a humanidade já testemunhou, e o fazem desavergonhadamente diante das câmeras, porque simplesmente sabem que o mundo não parece conseguir se mover em relação a isso. Mas a presença aqui nesse auditório e de tantas mobilizações que a gente vê pelo mundo mostra, sim, que se os líderes mundiais não são capazes de tomar uma atitude para frear esse extermínio, essa aniquilação, a destruição integral do tecido social palestino, a sociedade, os povos livres do mundo rejeitam o extermínio de palestinos, rejeitam Israel como projeto racista, supremacista, genocida e colonial na Palestina, e se juntam em espaços como esses, em manifestações por todo o mundo, para lutar pela libertação da Palestina e para frear esse genocídio. Eu vou ser muito breve, porque atrasou e porque tem bastante gente para falar, a respeito da tentativa de intimidação dos sionistas aqui. Eu gostaria de deixar muito claro aos representantes do sionismo no Brasil, aos lobistas,
nós não temos medo de vocês, nós não temos medo do assédio jurídico de vocês. E nós não temos medo de dizer o que tem que ser dito. Israel, como projeto racista, colonial, de apartheid e genocida na Palestina, não tem direito de existir, como não tinha direito de existir a Alemanha nazista, como não tinha direito de existir o apartheid na África do Sul, e nós não vamos recuar diante disso. Nós não temos medo de dizer o que tem que ser dito. Porque nós temos os povos livres do mundo do nosso lado, nós temos o direito internacional do nosso lado, nós temos a dignidade humana do nosso lado. Quero também dizer à imprensa, a imprensa burguesa, a dita imprensa tradicional, eu prefiro chamar de imprensa hereditária, um negócio familiar aqui no Brasil, que nós não esqueceremos do papel que tiveram como cúmplices e facilitadores desse genocídio, nós não esqueceremos. E para nós, a nossa luta não é apenas para frear a matança na Palestina. Matança essa, porque é muito importante lembrar, já que essa imprensa parece fazer questão de sugerir que isso comece em 7 de outubro. Estes palestinos que estão sendo exterminados, essas crianças, 40 mil crianças feitas órfãs na Palestina, estes são, a população de Gaza é uma população refugiada. 73% dos palestinos de Gaza são refugiados da Nakba, a limpeza étnica da Palestina entre 1947 e 1951. Então, a população que está sendo exterminada hoje na Palestina é uma população miserável, majoritariamente refugiada, que está sendo submetida a uma solução final e de extermínio, e uma nova Nakba, esta televisionada em curso. Então, é muito importante que a gente entenda hoje que nós não vamos desistir apenas de fazer frear essa matança, não vamos parar apenas com frear a matança. Nós queremos a responsabilização dos facilitadores desse genocídio, daqueles que higienizaram esse genocídio na imprensa, dos perpetradores desse genocídio, e nós queremos uma Palestina livre do rio ao mar em nosso tempo de vida. Obrigado. Vou passar a palavra, mas antes de passar a palavra, vou registrar aqui algumas organizações e convidados especiais que estão presentes. Árabes e Judeus pela Paz. A EXNEP, Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia. O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O coletivo Renato Natan Corena. A ABRAPO, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta. O MFP, Movimento Feminino Popular. O Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina. O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, Sebraspo. O CAPF, Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire. A RAAV, Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência do Estado. O Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes da UFRJ. O artista e designer gráfico, inclusive alvo da perseguição sionista também, Nicolas Bezerra. A Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Centro de Solidariedade
Desculpa, o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino de Goiânia. Certo? É isso. Mães vítimas de violência do Estado. Os companheiros e companheiras do Comitê de Apoio à Nova Democracia de Juiz de Fora. O coletivo Vozes da Fiocruz pela Palestina. A organização Revolução Brasileira. E tem mais uma lista volumosa que eu vou ler, senão a gente não continua as falas. Vou ler na próxima. Agora, vamos passar a palavra para a Cláudia Saf. Alô, som. Oi, me escutam bem? Boa noite a todos. Muito obrigada por me receber aqui calorosamente, esse acolhimento na mesma causa em comum que temos. Muito obrigada aos organizadores que me convidaram. Reconheço aqui também, desculpa, estou minhas costas para vocês, uma juventude também participativa, muito importante, e parabéns pelo engajamento. Vocês, a gente precisa muito de vocês. Eu sempre faço essa ressalva, eu sou diplomata da Ativa, atualmente servindo na nossa embaixada, na África Ocidental, no Burkina Faso, terra de Thomas Sankara. Estou em férias e é nas nossas horas vagas, nas férias, né, que a gente faz a militância para dar voz aos nossos irmãos palestinos. E eu preciso realmente fazer a ressalva que eu estou limitada legalmente pela lei que rege a minha carreira. Eu preciso do meu salário no final do mês, eu preciso manter e ter esse compromisso com o Estado brasileiro. Eu respeito as leis que me regem e, por isso, eu peço a compreensão de todos para... Claramente, vocês verão que eu estou limitada no que eu direi, mas eu direi, mesmo assim, feita a ressalva. Estou aqui na minha qualidade de cidadã brasileira, respaldada pelo artigo 5º da Constituição Federal, livremente manifestando o meu pensamento. Feita a ressalva, vamos ao que interessa. Basicamente, eu listei aqui uns 4 motivos por eu estar nessa militância, muito sensível no meu trabalho. Eu estou num limbo, no limiar, para não ser chamada a atenção legalmente, como rege, né, a lei, mas sempre por causa da ressalva. Eu não represento aqui o Itamaraty. Eu excluo 100% o Itamaraty de tudo que eu vou dizer aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu estudo o tema, a questão palestina e temas afeitos ao Médio Orientais como um todo, cerca de, digamos, 15 anos antes de ingressar no Itamaraty, e eu já estou no Itamaraty, vai fazer esse ano, em julho, 19 anos. Portanto, somando, fazendo a conta, você vê quantos anos eu estudo o tema. E quando a gente vê um genocídio em andamento, televisionado, eu diria pior que o nazismo, porque no nazismo tem-se o álibi de dizer que eu não sabia, né? Os próprios alemães, não sabia, mas dessa vez sabemos e muita gente não faz absolutamente nada. Então, eu sei o que está passando lá, vocês sabem, mas muitos dos nossos amigos e até parentes não sabem e afirmam ao nosso lado, pessoas que a gente achava que eram as mais humanas possíveis, falam que não falte pólvora à potência ocupante. Também eu participei, eu trouxe uma fotinha, não sei se eles vão conseguir projetar, mas eu participei da missão Voltando em Paz. Eu fui designada
de trabalho, não tem nada a ver com a militância. Eu sou muito engajada em temas consulares no Itamaraty, entre outros, e falo a língua árabe, então eu fui selecionada na missão Voltando em Paz, estive no Cairo, e foi uma missão muito, muito importante para a minha carreira e, sobretudo, muito delicada, porque a gente estava à mercê do bel prazer da potência ocupante quando iria liberar. De madrugada, bom, ele vai achar lá a fotinha que a gente mandou, de madrugada, e a gente, em algum momento, teve de separar a grande equipe, porque, para buscar os brasileiros na fronteira, em Rafah, a gente tinha que atravessar o Sinai e ir para Al-Arish, que fica meia hora de Rafah, mas, para cruzar do Cairo até Al-Arish, levaria 7 horas de ônibus, precisaria ser escoltado pela polícia egípcia, e era toda uma estrutura montada para, no dia seguinte, a gente, de madrugada, sempre era de madrugada, tínhamos a notícia: os brasileiros não estão na lista. E isso se repetiu por alguns dias, e aí foi, o resto é história, vocês têm aí, acompanharam. Mas, quando finalmente foi, a gente estava lá e acolhemos ele, foi muito emocionante. Eu não sei, não sei tá bom, tá bom. Bem, e isso me trouxe ainda mais próximo do que está passando lá, porque eu vi o que está acontecendo por meio dos relatos. Eu sentei no hotel, no lobby, numa poltroninha, abraçada com alguém, chorando, eu acariciando, falando em árabe, olhando os quartos que eles pernoitariam. Eu negociei com o gerente para que ele não cobrasse as reservas que eu fiz do hotel, caso eles não chegassem, e os egípcios foram, nesse ponto, muito, muito compreensivos e realmente não cobraram as diárias de tanta gente por eles não terem aparecido, porque o hotel cobra diária, e era um dinheiro grande para o nosso erário. Então, a gente conseguiu salvaguardar também isso, e eles foram bem cooperativos, e foi muita coisa. Daria para escrever um livro como foi essa missão. Então, eu vi e sei o que está acontecendo lá também. Além disso, eu mesma estou sendo perseguida pela estrutura sionista instalada no Brasil, pelo mundo todo, e temos aqui seus representantes no lawfare, né, no assédio judicial que vem sendo praticado, como vocês sabem, muitos sendo perseguidos e sendo processados como antissemitas, ou como tendo maculado a honra da pessoa, quando, na verdade, a gente está apenas tratando de defender os direitos humanos dos palestinos. Então, encarei. Eu fui submetida a audiências de conciliação em que a particionista me ofereceu ler textos no meu canal, a fixar por alguns meses, em que eu defenderia o sionismo, em que eu explicaria os objetivos de instituições como a Stand With Us. Eu não pude fazer, eu coloquei em risco uma vida totalmente idônea, correta, reta. Eu coloquei em xeque a minha primariedade penal, mas eu não aceitei acordo. Eu não aceitei acordo. Ok, então, eu não vou poder falar mais, porque a gente tem bastante gente para falar, mas eu vou concluir dando uma de diplomata. A gente tem 2 temas: deter o genocídio em Gaza e a intervenção sionista no Brasil. A intervenção sionista no Brasil está claríssimo pelo PL 472, pela perseguição, pelo assédio judicial. Quem de vocês querem acordar amanhã de manhã réu na justiça criminal? Quem? Ninguém. É custoso, é chato, e principalmente você tendo uma carreira, ninguém quer. Mas eu coloquei a cara a tapa e estou ainda penando nesse sentido, e eu vou até o final. Eles não vão me calar. E sobre deter o genocídio, há várias formas de deter. Uma delas é isso que está acontecendo aqui agora. Cada um, no seu limite, fazer o que dá. Se chegar na fila da padaria e uma pessoa comentar que não falte pólvora a Israel,
o senhor já leu alguma coisa sobre o assunto? Por que você não tenta? É fazer o seu possível. Eu costumo comparar com ir para a academia. Eu não vou segurar o mesmo peso que o campeão de levantador de peso do Brasil. Eu vou segurar aquele pezinho que a mim eu vou ter os benefícios, né? Então, cada um vai fazer a sua parte. Nem que seja comentar com um primo que é sionista. Acabou. Pronto, fez sua parte. Circular uma postagem didática. Então, isso vale a pena. E, por fim, para concluir, eu gostaria de dizer à juventude que eu acabei de criar um canal chamado Diploteen. Teen, em inglês, é teenager, adolescente, porque eu acredito muito que é nessa geração que a gente vai passar para as próximas gerações e, assim, sucessivamente e, aos poucos, extirpar o regime sionista da face da terra. Porque é assim que Israel incuta na cabeça das crianças que árabe tem que morrer e árabe é animal. E isso deve começar aqui. Vocês são as nossas vozes daqui a 20 anos, 30 anos. Nós não estaremos aqui, mas vocês estarão. Vamos registrar aqui algumas presenças, rapidamente. Movimento Palestina Livre, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, CEP. O Movimento Classista dos Trabalhadores da Educação, MOCLAT. E a Assembleia Popular do Largo do Machado. Passar a palavra agora para o companheiro Tiago Guilherme Faria, por favor. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Tiago, eu sou advogado, diretor também do Instituto Brasil Palestina, também membro do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino e advogado dessa mulher forte aqui que faz muito além do limite. Você não faz o seu limite, Cláudia. Você faz muito além e isso é fundamental. E, nesse sentido, eu gostaria, até de selecionar quais seriam os pontos mais importantes para trazer nessa perspectiva, em especial com relação a deter essa intervenção sionista que nós temos aqui no Brasil. Muito foi falado sobre como instituições tais quais a Confederação Israelita do Brasil e as suas federações espalhadas aqui pelo país, bem como organizações de lobby, como a Stand With Us, tem tentado, a todo momento, promover uma forma de censura com base em dados falsos sobre o aumento de antissemitismo no país. Muito se fala sobre essa ideia de antissemitismo, que, lembrando a todos, não é estrutural no contexto brasileiro, e esses dados utilizam definições da IHRA, que é a Aliança Internacional de Memória do Holocausto. E por que é importante que todos nós saibamos o que ela é? Eu já venho falando há muito tempo sobre ela, inclusive eu utilizo a expressão cavalo de Troia do sionismo para descrevê-la, porque são definições que, em teoria, se propõem a definir o que é o antissemitismo, mas, por exemplo, das 11 definições, 7 citam Israel, e boa parte delas são definições que visam única e exclusivamente blindar o Estado de Israel de críticas. E ela, inclusive, é a definição que está sendo proposta pelo Pazuello, nesse PL 472, para que seja adotada em todo o território nacional, o que é ali uma flagrante, inclusive, inconstitucionalidade que vai contra a liberdade de expressão, bem como a competência para definir ou não sobre como nós deveríamos agir com relação ao Estado de Israel. E por que eu falo isso? Boa parte dessas definições descrevem como antissemitismo, por exemplo, chamar Israel de empreendimento racista, fazer comparações com outros genocídios na história, dentre outras. E isso mostra ali que essa pretensão de combater o antissemitismo acaba sendo deixado de lado. A própria Confederação Israelita do Brasil, por exemplo, que se diz a representante da comunidade judaica no país,
correu para fazer uma carta de defesa ao Kim Kataguiri, da MBL, no momento em que o Movimento Brasil Livre estava sendo acusado de ter integrantes neonazistas, que inclusive promoveram a saída de judeus do movimento, única e exclusivamente porque o Kim Kataguiri é uma das pessoas que mais se posicionam favoráveis ao Estado de Israel. E isso mostra quais são as prioridades, como, por exemplo, da Conib, que nesse momento preferiu, em vez de pedir investigação, apoiar alguém somente em razão dessa questão. E por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente vai falar do lawfare, né, o assédio judicial e da maneira como militantes pró-Palestina são calados no Brasil, é que muitas vezes essas ações possuem um caráter ali, mesmo que elas não sigam, de limitar o ativismo, de propor acordos absurdos como os que foram propostos pela Cláudia, né? Uma das pessoas que a processaram, inclusive, foi o André Lage, da Stand Up Us, que é aquele careca famoso por defender o sionismo aqui no Brasil, ex-soldado israelense, inclusive, e é até uma boa notícia que a Cláudia foi absolvida, né, das acusações que foram promovidas. Foi absolvida em primeira instância e segunda instância, eles tentaram recorrer ao STF, estarei lá para defendê-la novamente, mas uma derrota para o sionismo vai acontecer, e é importante colocar essas questões também, porque a gente vai ter, né, que enfrentar muito sobre essas questões relativas, né, às falsas acusações de antissemitismo, né. A gente vê que esse PL visa a criminalização do antissionismo, e é por isso que é importante colocar. É importante pensar naquilo que a gente pode defender ou não, e não, pedir o fim do Estado de Israel não é crime, não existe nenhum tipo penal que condene que você fale que um determinado Estado, uma entidade colonial racista, não tenha que existir. Não existe crime em defender os movimentos de resistência, seja o Hezbollah no Líbano, seja o Hamas em Gaza. É importante falar, o Brasil não categoriza essas instituições, essas entidades, como organizações terroristas, muito diferente do que as pessoas estão falando. Pelo contrário, são organizações de resistência, e sim, muitas vezes a resistência tem que se dar por meio da luta armada. E, nesse sentido, é simplesmente fundamental que nós entendamos também sobre as intersecções do movimento pró-Palestina, que vai lidar ali com um exemplo claro do que é o colonialismo, do que é o racismo, um projeto ali que representa o outpost europeu no Oriente Médio, com relação às lutas que nós enfrentamos aqui. É importante a gente falar que as armas que são testadas no povo palestino, inclusive são vendidas como armas que foram testadas em pessoas, ajudam a polícia brasileira a cometer genocídio contra o povo negro nas favelas, e isso é importante de ser colocado. E essas lutas não são, de maneira nenhuma, excludentes. Elas não são excludentes, aliás, elas são completamente prioritárias. Mandela falava que a libertação da humanidade depende da libertação do povo palestino. O que será de nós no futuro se nós vermos o que está acontecendo e não nos posicionarmos? O que será de nós no futuro quando olharmos para trás e sentirmos que nós não estávamos no lado certo da história? Porque o julgamento disso tudo que a gente está vendo vai vir, mais cedo ou mais tarde. E nós podemos escolher estar do lado daqueles que lutaram pelo povo palestino ou daqueles que se calaram, que se omitiram, sobre uma pretensa neutralidade, mas que, na verdade, só serve ao povo opressor. E a gente tem que lutar sempre contra isso. Muito bem. Passar a palavra agora para a companheira Maíra Pinheiro. Boa noite a todas e todos. Eu fui ameaçada de morte, de violência sexual, tive imagens da minha filha pequena publicadas em grupos de extrema-direita e no esgoto da internet,
porque eu entrei com um processo criminal contra um soldado israelense que veio tirar férias no Brasil, pelo fato dele ter participado da explosão de 8 edifícios residenciais na faixa de Gaza em outubro de 2023. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu separei algumas imagens, eu mandei na ordem do Zap, se você puder colocar. Anteontem, eu vi crianças em chamas. Não foi a primeira nem a segunda vez que eu vi uma pessoa, o amor da vida de alguém, em chamas em Gaza. Quantas vezes cada uma e cada um de nós viu as cenas de morte mais inimagináveis nos últimos 600 dias? Quantas vezes nós vimos imagens de cadáveres de crianças, de fileiras e fileiras de mártires em mortalhas de plástico ou enrolados em cobertores, velados às pressas, sem que houvesse tempo de viver o luto com dignidade. Crianças com seus pequenos crânios explodidos. Quantas vezes nós já vimos nos últimos 600 dias? Todos os dias. Escolas explodidas com gente dentro, hospitais explodidos com gente dentro. Vídeos recuperados de gente que filmou a própria morte, como o surreal massacre de 23 de março, documentado pelo paramédico mártir Rifat Aduan. Um genocídio transmitido ao vivo para todo mundo ver. Transmitido ao vivo, inclusive, apesar de Israel estar deliberadamente matando os jornalistas, como Hassan Nesleh, que, um mês antes de ser assassinado na ala de queimados do Hospital Nasser, em Khan Yunis, deu uma entrevista em que disse que seria provavelmente assassinado no seu leito hospitalar. Um genocídio transmitido ao vivo. Deixa ele só chegar na... Isso é uma criança com uma cabeça explodida. Essas imagens, isso é da semana passada. As pessoas elas são enroladas nos cobertores porque não tem mortalha para todo mundo, porque acabam as mortalhas. E aí, na semana passada, quando entraram 5 caminhões em Gaza, 2 estavam carregados de mortalhas. Aí pode pôr a dos soldados. Um genocídio transmitido ao vivo não só pelas suas vítimas, mas também pelos seus perpetradores. Soldados depravados se fotografam e filmam mexendo nas calcinhas das mulheres, cujas casas eles roubam e saqueiam. Depois de converter lares em bases militares e profanar as paredes com todo tipo de pichação racista e nojenta, eles explodem essas casas. Esses registros, que são verdadeiras confissões de crimes, públicas e despudoradas, são exatamente o tipo de prova que nós, em nosso trabalho jurídico, temos buscado apresentar, buscando a responsabilização criminal desses sujeitos. São milhares de fotos e vídeos no Instagram, no Facebook, TikTok, de casas voando pelos ares, e as gargalhadas dos responsáveis pela explosão audíveis ao fundo, muitas vezes junto com trilhas sonoras perturbadoras, porque esse genocídio tem até um nicho das músicas genocidas. Tem rap genocida, tem rock genocida. Então, o pessoal fala que, se você quer, quando você vê um tweet em hebraico e você aperta a tecla de tradução, parece que você está lendo Minha Luta, do Hitler. Porque o que eles falam para si e o que eles produzem de conteúdo voltado para si é muito mais violento e dá muito trabalho para quem passa pano para essa gente. Nos últimos dias, investigando uma brigada de reservistas, eu me deparei com diversos diários de guerra e textões no Facebook. Entre chamados para matar a população de Gaza de fome, isso as coisas que os soldados escrevem eles próprios, em nome próprio, nas redes sociais e publicam. Descrições da atividade militar como se fosse um filme de ação, um grande bromance em que eles estão ali com seus amigos. Tinha um texto
de um soldado falando sobre a sexualidade do soldado israelense. É importante ter em mente que esses soldados, eles não ficam dentro de Gaza direto por dias. Eles entram, matam gente e voltam para a casa deles, que fica a 1 hora de carro, a 40 minutos de carro, a 2 horas de carro. E esse cara, ele escreveu um texto sobre como os soldados eles ficam com a sexualidade diferente quando eles estão na guerra, e que, por isso, as esposas precisam apoiá-los e entender que, quando eles têm demandas sexuais um pouco mais violentas, elas têm que ceder. Esse é o papel delas. Ele descrevia que ele não tem tempo e paciência para carinho ou romance, e que isso era um problema, gerava questões conjugais. E aí ele dava conselhos para os seus colegas soldados e para as esposas que estivessem lendo. Para os seus colegas soldados abraçar a própria virilidade e o guerreiro na cama, e para as esposas se submeter para cooperar com os seus maridos. E essa misoginia, expressão violenta de cultura do estupro, nos surpreende vindo do mesmo lugar em que existe um campo de tortura como o Sde-Teman, onde eles mataram o médico Dr. Adnan Al-Bursh de tanto estuprá-lo. E onde, no mesmo país, no mesmo regime, que um soldado filmado nas câmeras de segurança dessa mesma unidade prisional depois virou celebridade, foi convocado para aparecer na televisão. E não nos surpreende também, porque nós sabemos muito bem aqui no Brasil o quanto colonização e estupro andam de mãos dadas. Nós temos, de um lado, então, múltiplos registros audiovisuais das formas de morrer e das formas de matar. Essa segunda parte precisa ser mais explorada pelos nossos meios de comunicação de esquerda nas nossas táticas militantes. Tanto que a cúpula das Forças Armadas israelenses já tentou orientar os soldados a não serem tão explícitos em exibir sua depravação para o mundo. Mas os soldados não obedecem. No máximo, eles arquivam os posts ou fecham seus perfis quando vão viajar e gastar o dinheiro que receberam do Estado de Israel em troca dos seus crimes. O Brasil é o paraíso de veraneio dessas pessoas. Os israelenses que vêm para cá são todos soldados, acabaram de terminar o seu serviço militar. E eles vêm aqui para fazer rave e usar droga no nosso país, e eles têm que ser avisados de que eles não são bem-vindos aqui. Eles têm que ser tratados como os criminosos de guerra que eles são. Eles vêm aos milhares para a Bahia, para Florianópolis e aqui para o Rio de Janeiro. E aí eles vão na favela fazer turismo de favela, tirar foto do lado de criança, brincar na quadra de futebol. Por que eles estão sendo recebidos desse jeito aqui? Gente que estava matando criança logo antes de vir para cá. Isso é inadmissível e eles não podem se sentir confortáveis para estar no nosso país. Para que eles não se sintam confortáveis, precisa passar pela nossa tática de comunicação, mostrar o quanto eles são uns arrombados, o quanto eles são criminosos, o quanto é inaceitável que eles estejam em território brasileiro. E aí eu concluo citando um cara que não é nenhum revolucionário. Eu concluo citando Ulisses Guimarães para falar de ódio. Porque, no seu discurso na Constituinte, Ulisses Guimarães falou que era preciso ter ódio e nojo das ditaduras e do autoritarismo. O identitarismo de direita banalizou conceitos como discurso de ódio e antissemitismo para censurar a defesa da vida, interditando o debate e deixando as pessoas com medo de dizer a verdade. É preciso ter coragem de dizer que genocídio não se discute, se combate, que genocídio é odioso e genocidas merecem ódio. E é nossa responsabilidade histórica seguir falando de Gaza e do que Israel está fazendo em Gaza. E quando eles vierem no nosso país, dizer na cara deles que eles não são bem-vindos aqui. O lugar de criminoso de guerra é no banco dos réus, na cadeia ou debaixo da terra.
Companheiros, companheiras, registrar aqui mais algumas presenças. Primeiro, a presença do companheiro André Constantini, inclusive é alvo também do sionismo no nosso país. Do Centro Acadêmico de Filosofia da UERJ. Centro Acadêmico de Enfermagem da UERJ. A Mesquita Islâmica de Juiz de Fora. E o coletivo, o projeto Futuro da UERJ. Agora, vou passar a palavra para a companheira Lucilena Is. Boa noite a todos vocês. É uma honra imensa estar aqui. Eu sou jornalista, escritora e palestrante Lucilena Issa. Muitos de vocês já me seguem, já conhecem meu trabalho. Eu queria dizer uma coisa antes, muito importante, sobre o que aquele senhor falou. Einstein foi o primeiro a dizer que o nazismo seria irmão do sionismo. Einstein falou: eu me recuso a participar disso que vocês estão fazendo, desse projeto de morte e de racismo. Isso já em 1949. Eu teria muitas histórias para contar, mas eu escolhi contar uma. Eu já tinha, como correspondente internacional, ido para a Palestina e para Israel uma vez, e eu fiquei, aquilo tocou o meu coração, minha alma, de uma forma tão forte, mas tão forte. Porque quando eu estava para ir, eu sou descendente de libaneses, muita gente falava: mas você quer ir para o campo de refugiados? É muito perigoso. Os palestinos são perigosos e você é cristã. Você vai ficar num campo onde tem 13 mil refugiados muçulmanos e só você de cristã. E eles podem explodir uma bomba, eles têm armas, eles podem explodir. A grande bomba que explodiu na minha primeira visita, uma bomba muito perigosa, é a mesma que eu vejo aqui hoje. É a bomba da humanidade que eu vejo em vocês. A grande bomba que explodiu na minha primeira estadia foi a da solidariedade, que é a mesma que eu vejo em vocês aqui hoje. É a da esperança. E aí eu quis voltar fazendo um projeto humanitário, e todo mundo foi contra, mas você vai fazer esse campo onde eu morei um mês quase, como se eu fosse uma refugiada, comendo o que eles comiam, dormindo nos campos, no chão, porque são casas muito precárias, como o campo de Shatila, onde houve o maior massacre da história dos campos, né, doutor Ahmed, o massacre de Sabra e Shatila. Vocês já ouviram falar? Zélia, já, as meninas. Foi o massacre mais horrendo, mais vergonhoso, que eu tenho muita vergonha como católica, porque não foi cometido por cristãos libaneses, envenenados por Israel, que havia invadido o Líbano em 1982. Então, quando eu decidi voltar, eu fiz um projeto humanitário. Eu falei: meu aniversário vai ser em abril, eu não quero comemorar. Qualquer um que for me dar um presente, me ajude a levar brinquedos para o campo de Shatila e material escolar, que é caro para eles, né? Eu nunca imaginei que as pessoas fossem abraçar esse projeto. E quando eu vi até ex-sionistas que falaram que deixaram de ser sionistas com as palestras que eu dou, falaram: por favor, eu quero ajudar. O que eu faço para ajudar você a levar material escolar? E todo mundo começou a abraçar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de sionismo, de ódio, de hipocrisia, e um monte de gente começou a ajudar. E quando eu cheguei e falei: eu vou ficar aqui 25 dias, eu encontrei ali o povo palestino, refugiado há 77 anos. E nos lugares mais feios do mundo, eu descobri que vivem as pessoas mais bonitas. Nos lugares mais sofridos é que estão as pessoas mais bonitas. Então, às vezes, as pessoas falam: você dá palestra em escola? Qual foi a escola mais bonita que você já viu na sua vida? A escola mais bonita que eu vi foi a feita por uma professora palestina, que a escola já tinha sido bombardeada na fronteira da Síria e do Líbano, que são duplamente refugiados. A escola mais linda foi uma escola que tinha 4 pedaços de madeira e uma lona. Essa é a escola mais linda que eu já vi na minha vida.
feita por professoras palestinas, por um povo que eu digo aqui na frente do Marcos, o povo palestino está entre as melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Um dia eu fiquei doente no campo de Shatila, e eles não têm muito acesso a remédio. A única clínica é feita pela ONU, porque o Líbano, quando recebeu esses refugiados, na época que Israel expulsou 750 mil palestinos, matou, lá em 48, mais de 20 mil, estuprou meninas em Deir Yassin, matou e estuprou em Tantura. Eles fugiram, meio que, assim, fugiram, foram expulsos e falaram assim, daqui um mês a gente volta para as nossas casas. E quando o Líbano recebeu essas pessoas, né, Marcos, ele falou assim, olha, eu não sei, a gente vai receber por um tempo, mas Israel vai ter que aceitar que eles voltem. Isso faz 77 anos. Você consegue imaginar o que é nascer, crescer e morrer como uma mulher refugiada? Você consegue imaginar, algumas enlouqueceram porque estavam cozinhando quando Israel começou a matar e estuprar as mulheres em 1948, 49. Então, uma mulher, às vezes, ela fala, eu tenho que desligar a panela do fogo, porque ela estava cozinhando para os filhos quando todo mundo foi morto. E naquele dia que elas cuidaram de mim com azeite para a garganta, eu era a única cristã e fui amada, acolhida, recebida com imensa gratidão e solidariedade pelos meus irmãos muçulmanos. E com elas eu aprendi uma coisa que a mídia nunca diz para vocês. Maria, por exemplo, mãe de Jesus, é amada no Alcorão pelos muçulmanos e citada 34 vezes como a mulher mais virtuosa que já existiu. E a gente não fica sabendo, porque tudo é feito para a gente odiar nossos irmãos muçulmanos e palestinos. Jesus é amado pelos muçulmanos. Então, um dia, elas se reuniram junto comigo e a gente rezou juntas para Maria. Então, assim, o massacre de Sabra e Shatila é um dos maiores massacres, morreram 3.000 pessoas. E, naquele momento, os homens tinham sido retirados do campo, ficaram mulheres e crianças sem armas e idosos. Israel abriu a porta dos campos para que extremistas cristãos entrassem e matassem mais de 3.000 pessoas. Isso foi o que eu vi em Beirute, no Líbano. Isso foi o que aconteceu. É um dos maiores massacres antes da Guerra de Gaza. Um outro episódio que eu queria contar rapidamente, quando eu fui atacada por sionistas como Michel German, por 8 dias, minha filha viu os ataques de seguidores do Michel German falando que iam me estuprar aqui no Rio de Janeiro. Eu morava aqui no Recreio, falando que sabiam onde eu morava, porque eu falei do tráfico de mulheres comandado pela máfia israelense. Vocês sabiam que aquele crime da novela Salve Jorge, em que mataram a Kelly Fernanda Martins, o tráfico de mulheres que eram enganadas pela máfia israelense, iam para Israel e eram jogadas no bordel. Aquilo não aconteceu na Turquia. O caso que inspirou a novela aconteceu em Israel. Vocês sabiam disso? Olha a perplexidade dela. Israel tem um lobby tão forte que Glória Pérez colocou como sendo da Turquia. Um crime que aconteceu em Israel, com a máfia israelense matando brasileiras. A máfia israelense ainda trafica mulheres, está agindo no Brasil, na Guatemala, com tráfico de crianças. Acho que vocês viram uma seita sionista e judaica sionista, né? Porque você tem milhares de judeus não sionistas e também alguns sionistas. Estuprando crianças, mais de 120 crianças. Mas sabe o que foi lindo dessa história? Naquele dia em que eu chorei, minha filha pegou o meu celular, sem que eu tivesse visto, na época eu não tinha senha, e falou, mãe, eles vão te estuprar, eles vão matar a gente, esses sionistas vão vir na nossa casa. E ela tinha 12 anos. E eu chorei naquele dia, eu falei, não, filha, Deus não vai deixar acontecer isso. Tem muita gente legal que está do nosso lado. Isso porque eu tinha falado de um fato, um crime da máfia israelense. Mas, para provar que antissemitismo não é antisionismo, sabe o que aconteceu? Eu tive uma imensa emoção. Breno Altman, Tali, uma judia maravilhosa que morava em Florianópolis, que é do Portal do Zacato, Bruno Huberman, todos se uniram para fazer uma carta em solidariedade a mim. A FEPAL fez uma carta linda, né, Marcos? Em solidariedade a mim. A Ibraspal, através do Dr. Ahmed, me fez viver um momento lindo de emoção. E todas essas pessoas.
e judeus que eu nunca vi na minha vida, da Argentina, colocaram, a Zélia lembra, um cartaz aqui no peito falando: Lucilena Issa, estamos com você, somos todos você. Foi um dos momentos de maior emoção da minha vida. E hoje aqui, vocês me dão a esperança e a emoção que eu senti naquele dia. Olhar para vocês me dá, obrigada, gente, uma imensa emoção. E saber, não confundam, então, não sejamos refém do ódio, nem do ódio a todos os judeus, nem do ódio ao refugiado, como aconteceu no Rio, aquele refugiado Mohamed Ali, que teve a barraca chutada, lembra, Zélia? Né? Se lembra, né, Max? E aí eu fui conhecê-lo, e a gente fez uma vaquinha, eu organizei para ele comprar o trailer. E um dia ele me abraçou, eu chorei, ele chorou, e me mostrou fotos de uma priminha dele mutilada. Cada vez que você odeia, ou que a gente odeia um refugiado, uma muçulmana com véu, que é o mesmo véu de Maria, é o véu de Maria, o véu que mostra um respeito por uma força acima de nós. É o mesmo véu da minha avó, cristã, que usava um véu para ir à missa. Mas tudo, o cinema americano, tudo é feito para a gente odiar os palestinos. Você está assistindo um filme, do nada aparece um palestino terrorista que não faz parte do filme. Não sejamos reféns do ódio. Sejamos, sim, irmãos dos nossos irmãos muçulmanos. Eu, como católica, tenho imenso orgulho dos meus irmãos muçulmanos e aprendi com elas, muito, com as minhas irmãs muçulmanas. Muito obrigada por vocês hoje também me darem o presente da esperança. Muito obrigada. Muito bem. Chamar aqui à frente. Sim. Isso. Igrejas no Líbano, né? Completamente vandalizadas. Quando comandada, olha que coisa incrível. Quando os muçulmanos cuidavam dessa igreja, ela ficou 1000 anos de pé. Quando os sionistas passaram a cuidar, ela está destruída. E só para fechar, quem tem as chaves do Santo Sepulcro em Jerusalém é uma família muçulmana que eu conheci e chorei. Eles guardam o Santo Sepulcro com imenso amor. É uma família muçulmana. Não acredite quando te disserem que muçulmanos odeiam cristãos. Muçulmanos estão entre as melhores pessoas que eu já conheci. Companheiros, companheiros e companheiras, eu quero chamar à frente nosso convidado especial, o companheiro Habib Omar, representando Amigos da Palestina, para fazer uma fala aqui. Saudações a todos, companheiros e companheiras aqui. Muito obrigado para os organizadores e todos os participantes aqui. Sou Habib Omar, coordenador do projeto Amigos da Palestina, e eu faço parte da diretoria da Ibraspa também. Mais um pouco, tá bom. Eu estava planejando falar sobre algumas políticas de mídia relacionadas ao conteúdo e terminologia da mídia para contribuir com a divulgação da narrativa palestina. Mas depois achei que seria melhor compartilhar algumas histórias com vocês para tentar ajudar brasileiros a entendam o que significa ser palestino e como é viver sob a ocupação israelense na Cisjordânia. Por que na Cisjordânia? Eu queria explicar isso porque os palestinos não têm as mesmas histórias.
A história é diferente dependendo de onde palestinos vivem. Aqueles que vivem em Gaza sofrem de forma diferente, muito diferente, daqueles que vivem em na Cisjordânia, e diferente daqueles que vivem na diáspora e em outros lugares também. Um ano atrás, uma amiga brasileira me perguntou se eu tinha alguma lembrança trágica da infância sob a ocupação israelense quando eu era criança. No começo, não lembrei de muita coisa, então falei nada muito trágico. Ela insistiu, qualquer coisa mesmo. Então comecei a pensar mais e contei 3 histórias que vou contar aqui. A primeira, quando eu era 5 anos, voltando para casa da minha escola, creche, mas no meu bairro havia um posto de controle israelense, checkpoint, ou como dizer em hebraico, marsum. E o ônibus não consegui chegar na porta, então caminhei em pé. No marsum, um soldado israelense me parou e perguntou onde eu morava. Depois que mostrei, ele disse: vou contar até 10 e depois vou atirar. É melhor correr rápido. Então eu corri com toda a velocidade que Deus me deu. Aparentemente, isso era divertido para ele. A segunda história aconteceu durante a invasão do ano 2002, na Cisjordânia. O exército da ocupação israelense decidiu usar o último andar do nosso prédio como base militar temporária por 2 semanas. Eles evacuaram 3 famílias de primos que vieram morar no nosso apartamento. Toda vez que a gente saía e voltava, os soldados revistavam a gente e com certeza eles apontaram armas para nós inúmeras vezes. Na terceira história, eu estava olhando pela janela e vi um atirador israelense brincando com uma pedra e depois ele caiu. Eu ri dele. Na hora ele atirou. Alhamdulillah, a bala bateu nas grades da janela, bem perto da minha cabeça. Depois de contar essas histórias, minha amiga ficou quase chorando. Foi aí que percebi que essas não são memórias normais de uma criança. Elas são trágicas para qualquer ser humano, menos para os palestinos. Claro, o genocídio em Gaza, em Tulkarem, em Jenin, em outros lugares, na Palestina, faz a gente pensar que isso tudo é normal, mas não é. Na verdade, em média, as crianças palestinas passam por coisas muito piores do que eu vivi. Por isso, quando estou com outros palestinos, eu nunca conto essas histórias como trágicos. Eles nem parecem tão graves perto do que eles vivem, perto do que palestinos em média viveram. Imagine viver aprisionado em campos a céu aberto, onde você não pode se mover livremente por uma área muito pequena, além de alguns poucos quilômetros quadrados ou até menos. Tudo isso para permitir que colonos estrangeiros israelenses circulem livremente pelas terras que roubaram. Imagine ser preso por meses longe dos seus filhos e pais, sem acusação ou julgamento, apenas porque o exército israelense diz que é por segurança, segundo motivos secretos. Imagine ser privado do direito da sua terra porque um administrador militar israelense decidiu que ela agora é uma área C na Cisjordânia e não é mais sua. De fato, estamos presos em um círculo cruel.
vivemos como palestinos e enfrentamos o sistema de colonização mais desprezível, imoral, criminoso de toda a história da humanidade. E mesmo assim, o mundo não sabe a verdade. Por quê? Por causa da narrativa sionista dominante na mídia, porque a maioria das notícias de grande mídia apoia Israel e repete a narrativa deles, e porque os governos ocidentais apoiam esse regime genocida e criminoso. No entanto, ainda existe esperança. Há uma luz no fim do túnel. Se a gente continuar contando as histórias da Palestina, se falarmos com nossas famílias, amigos, colegas da escola, do trabalho e com os vizinhos, se a gente continuar lutando para espalhar a narrativa palestina por onde formos, a resistência, por fim, a resistência palestina, a luta palestina não é um lixo para nós. Essa é a única escolha que existe para palestinos. Parem o genocídio, acabar com a ocupação israelense, romper as relações com o Estado genocida e Palestina livre. Companheiras e companheiros, vamos passar agora a palavra para o representante da Liga Antiimperialista Internacional, ALAI, no Brasil. Boa noite, saudação a todos presentes. Queria aqui, em nome da coordenação, da comissão organizadora da Liga Antiimperialista no Brasil, saudar cada companheiro, cada representante do nosso povo aqui presente, em particular os camponeses que têm lutado por seus direitos, lutado pela terra contra o latifúndio, que é uma luta antiimperialista, o latifúndio que produz para exportar para o imperialismo, o latifúndio que produz para gerar renda para um punhado de pessoas e miséria para a nossa nação, faz parte do sistema imperialista. Cada profissional, trabalhador, cada estudante, trabalhador da educação, professores, técnicos administrativos da educação, cada trabalhador da saúde enfrenta em suas dificuldades a luta antiimperialista. Quando falta recursos, quando falta valorização, cada parte do nosso povo que luta por moradia, luta contra o imperialismo. Então, cada um que está aqui hoje representa o nosso povo, e cada um que está aqui hoje pelo povo palestino representa também todos os povos do mundo. A luta antiimperialista, hoje, é a luta contra o sionismo, é a luta do povo palestino. Então, por isso que o slogan que a Liga Antiimperialista tem chamado Palestina é nosso país, junto venceremos. Porque a luta do povo palestino representa hoje a ponta de lança contra o imperialismo. Quando nós nos organizamos em qualquer movimento popular, em qualquer comitê de solidariedade ao povo palestino, mais ou menos conscientes, mais ou menos vamos dizer, decidido pela luta antiimperialista, nós estamos nela. Nós estamos organizados nas trincheiras antiimperialistas, que tendem a se agudizar cada vez mais. Como outros que antecederam falaram, e eles têm agredido mais, essa luta vai se intensificar mais, porque o fim do imperialismo está próximo, porque é um sistema econômico em crise,
que, pelas suas próprias leis internas, fadada ao fracasso. Mas eles não vão cair de podre, terão que ser derrubados. O sistema imperialista, que é o sistema mais desumano que a história já produziu, é o sistema aonde a exploração do homem pelo homem alcançou o seu ápice, o sistema que hoje impede qualquer desenvolvimento do ponto de vista humano, né? Todo o desenvolvimento tecnológico que houve, hoje ele é impedido de ser aplicado aos povos, porque ele está refém dos interesses de um punhado de família para lucro, né? É o que produz ideologias coloniais e racistas ao longo da história. Foi quem produziu Mussolini, foi quem produziu o fascismo de Franco, foi quem produziu Pinochet, foi quem produziu Hitler e o nazismo. E estão prontos sempre para abraçar e utilizar essas ideologias racistas e coloniais, como o sionismo, para manter os seus interesses e as suas dominações. O sionismo foi e é um instrumento do imperialismo no Oriente Médio, que oprime e tenta dizimar o povo palestino para ocupar aquele território, desestabilizar toda uma região e garantir os interesses imperialistas ali. E o sionismo, como o nazismo, não se sustentaria se não fosse por todo o sistema imperialista. Eles são financiados economicamente, são apoiados politicamente, diplomaticamente, e são sustentados ideologicamente pela ideologia do individualismo. O sionismo é o representante atual e não será o único de todas as dominações que o imperialismo precisa para tentar ter uma sobrevida. Então, nós da Liga, que estamos no processo de construção da Liga Antiimperialista, convidamos todos os companheiros presentes, todas as organizações, todos os indivíduos, a aprofundar e entender que precisamos ter uma estrutura, uma coesão, uma unidade, uma luta e para termos vitória contra esse sistema imperialista. Só com unidade, com luta, entendendo que cada luta de cada povo do mundo é também a nossa luta, e a nossa luta é parte das lutas de todos os povos do mundo, é que alcançaremos a vitória. Tentam nos esconder o grande monopólio de imprensa, né? Por isso é importante as mídias populares, as divulgações de cada organização, de cada sindicato, de cada movimento, e organizações de imprensa popular e democrática, como o jornal Nova Democracia, que nos mostra todo dia que a luta nunca cessou e nunca cessará, que enquanto tiver opressão, terá rebelião, terá resistência. E os povos que hoje lutam nas guerras populares da Índia, na guerra popular das Filipinas, na guerra popular da Turquia, na resistência do povo sarauí contra a monarquia do Marrocos, na resistência contra diversos tipos de colonialismo e de governos títeres na África e na América Latina, é representada e é agora também, de forma assim, magistral, glorificada, engrandecida pela heróica resistência do povo palestino, que a partir da grandiosa operação do dilúvio de Al-Aqsa, mostra mais uma vez, como os povos do mundo já mostrou, que é possível vencer qualquer inimigo explorador, que se você tem uma causa justa, que se você está do lado certo da história, se organiza, não há superioridade bélica, não há superioridade econômica que não vai cair. O Vietnã já tinha mostrado, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, os afegãos, o povo iraquiano e hoje o povo palestino mostra que nas condições mais adversas é sim possível derrotar o imperialismo na sua forma mais mesquinha, na sua forma mais terrível, que é essa ideologia sionista. O povo palestino tem sofrido, tem dado a sua cota de sangue, tem sido vítima dessa tentativa de extermínio, de genocídio, que não começou por agora, que começou há mais de 70 anos, mas que se intensificou agora com tanta agressividade, porque eles se levantaram e mostraram, não aceitaremos e lhes derrotaremos. E estão derrotando. O Israel, esse Estado, essa entidade nazi-sionista, nunca esteve tanto medo do seu fim. Netanyahu é exemplo disso.
Para concluir, companheiros, então eles estão sendo derrotados politicamente, ideologicamente, moralmente e militarmente dentro de Gaza. A guerra é cruenta, é dura, é dolorosa, mas nós podemos sim, como estamos aqui debatendo, replicar essa discussão, replicar eventos como esse, mas podemos fazer mais. Nós temos não só que apoiar a resistência do povo palestino, mas ser parte dela. Cada tentáculo do imperialismo que a gente derrota no nosso país, na sua aliança com o latifúndio, na aliança dos grandes burgueses, as suas infiltrações no nosso Estado, seja na justiça, seja nos aspectos econômicos, é uma derrota contra o sionismo. Então, derrotar o imperialismo, o sionismo, é derrotar o imperialismo aqui. Então, junto com a juventude, com as mulheres, com o nosso povo, chamar todos, a não exigir que o Estado brasileiro e qualquer Estado do mundo não seja cúmplice desse genocídio, e que se não rompe de imediato, como ainda não rompeu, qualquer tipo de relações políticas, diplomáticas, econômicas com o Estado sionista de Israel, é se tornar cúmplice desse genocídio. Devemos exigir isso de qualquer, independente de governo, independente de Estado, a humanidade tem que exigir. Companheiros, e temos nós, o povo, como é o povo palestino que organizou, que surgiu as suas organizações, passou por cima de qualquer tipo de enganação, nós temos também, se governo não fazer, nós temos que fazer, impedir, nos organizar em cada local e impedir os interesses sionistas do nosso país, seja do ponto político, econômico, diplomático, militar. Temos que lutar contra o sionismo, temos que lutar contra o imperialismo, temos que lutar com o nosso povo pela sua autonomia, pela sua liberdade, como todos os povos do mundo. Obrigado. Companheiros, companheiras, registrar aqui algumas presenças. O Coletivo Palestina Livre da Baixada Santista, o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, o Comitê de Apoio ao Jornal A Nova Democracia, também da Baixada Santista, o Movimento Palestina Livre, eu já falei isso aqui, né? O PSTU, o Movimento Trabalho Social Crítico da Colômbia, o Partido Marxista-Leninista da Alemanha, a Frente Internacionalista dos Sem-Tetos, FISH, o Centro Cultural Diquinho, o Partido dos Trabalhadores, PT, a Executiva Mineira de Estudantes de Pedagogia e o Coletivo Antifascista de Docentes da UERJ. Agora nós vamos passar a palavra para o companheiro representante do Partido da Causa Operária, o PCO. Boa noite, companheiros. Eu gostaria de agradecer aqui o convite, também a presença de todos os companheiros que estão aqui. Na minha fala, eu gostaria de reforçar a fala dos companheiros que falaram da importância da resistência, né? E também denunciar que, infelizmente, houve um grande setor na esquerda que não quis defender a resistência armada, né? Sob a desculpa de... Eles acusaram que a resistência islâmica seria machista, seria homofóbica, né? Acusações falsas. Isso daí seria uma desculpa para não apoiar a resistência, né? Mas eu acho que
é um dever de toda a esquerda que se diz anti-imperialista, que se diz revolucionária, ou até a esquerda que não se diz revolucionária, mas que se diz de esquerda, de defender o levante de todos os povos oprimidos do mundo. Então, a esquerda tem que não só se posicionar, mas como fazer uma campanha aberta, uma campanha pública em defesa do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica. Dos Houthis do Iêmen, do Talibã e de todos os povos que se levantam contra o imperialismo. Independentemente de qual a ideologia, religião, se o povo se levanta contra o imperialismo, a esquerda tem que apoiar, né? Eu gostaria também de fazer uma denúncia, né? Mais um caso de perseguição, dessa vez contra o nosso partido, né? Os sionistas fizeram um pedido de cassação do nosso registro, isso está correndo na justiça, e a acusação seria que a gente tem associação com terrorismo, né? A gente está fazendo uma campanha contra isso, né? Assim como a gente tem feito campanha em defesa de todo mundo que está sendo perseguido, né? Por exemplo, o companheiro André Constantini, que está aqui, né? Que foi acusado de antissemitismo, o companheiro Lucas Passos, que está preso há mais de 500 dias por ter viajado para o Líbano, né? São esses e mais casos aí, né, da infiltração do sionismo e que também representam como que a Polícia Federal brasileira ela está a serviço do Mossad, né? Mas, enfim, obrigado, companheiros. Passar a palavra agora para o companheiro representante do Marreta. Saudações, classista e combativa, companheiros e companheiras. Eu quero saudar a mesa aqui, na presença do diretor do jornal Nova Democracia, Vitor Beliza, e também o companheiro representante da Ibraspal, que são organizadores aqui desse importante ato, que eu acho que no Brasil e no mundo, diante da cota de sangue que está sendo derramada lá na Palestina, nós, lutadores do povo, nós temos que atender com mais altivez a nossa luta. Falo aqui em nome de uma categoria dos trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte, o Sindicato Marreta, e também da Liga Operária, como parte da Liga Anti-Imperialista, que diz: anti-imperialistas do mundo, univos. Eu gostaria de dizer a todos os companheiros, e principalmente essas mães que estão aqui, o sentimento que a gente tem quando vê uma imagem que vem de Gaza é um sentimento de ódio, e esse ódio ele tem que arder em fogo, mas não para nos destruir, mas para nos jogar e nos lançarmos acima. Nós vemos aí, companheiros, no Brasil, um governo que se diz popular, que se diz dos trabalhadores, faz várias fraseologias, menciona alguma coisa, mas não rompe com esse Estado fascista de Israel. Nós vemos, companheiros, como está ali, né? Lula rompa com Israel. Lula não rompe com Israel, assim como não rompe com o alto comando das Forças Armadas, que é da direita hegemônica, assim como treme da extrema-direita e tenta tirar o povo da rua. Hoje, eles colocam que sair na rua é perigoso, manifestar é perigoso, qualquer tipo de manifestação, ser atacado de antissemitismo, ser atacado de terrorista, disso, daquilo, outro. Companheiros, terroristas são aqueles que matam crianças, mulheres, idosos, doentes. É esse Estado sionista. E nós não podemos
Nós não podemos, de forma alguma, permitir isso. Nós temos que aplaudir de pé o IEM e todo o mundo árabe que está aí mostrando para todos aqueles que pensam em fazer revolução jogando flores. Estão mostrando com sua cota de sangue que o caminho luminoso da nossa libertação, nós temos muitas provações. E essa bandeira do heróico povo palestino, ela está cada vez mais ardente, cada vez mais altiva e mais ao alto das nossas lutas. Eu quero falar isso, companheiros, porque em outubro de 2023, no dilúvio de Al-Aqsa, assim que saiu, muita gente ficou discutindo isso que o companheiro falou. Ah, é isso, é aquilo outro. Não, companheiros, nós não temos que discutir isso, nós temos que saber se a guerra é justa ou se ela é injusta. Em que pese que lá não esteja sendo dirigido por uma direção proletária, mas com certeza tem condensado, fermentado, e com certeza aquele povo dará um salto, não só lá, mas em todo o mundo, porque ele destampou a fragilidade do imperialismo e seu cão de guarda lá no Oriente Médio. Então, companheiros, eu queria dizer aqui que, pela posição do Marreta, da Liga Operária e das organizações que fazem parte da Frente Revolucionária de Defesa do Direito do Povo, nós temos sido ameaçados diretamente, mas enganam-se eles que se acham que nós vamos nos esconder. Porque a cota de sangue lá em Gaza, meu amigo, é muito cara. Esse generoso sangue vai regar um novo mundo, uma nova sociedade, e nós acreditamos nisso. E chamamos, e para terminar, chamamos todos os companheiros a apoiar essa luta. Eles mandaram uma cartinha lá para o sindicato, falando que nós somos células terroristas. Falando que está... falando que essa célula terrorista, que eles acompanham o programa Tribuna do Trabalhador e que vê essa célula terrorista agitando o povo e falando, tome cuidado. E nós respondemos para eles na rádio, cuidado, tome eles, porque as massas, quando se levantarem e unirem, e ver sua verdadeira força, vai passar o trator em todos esses. E não adianta falar que é de esquerda, mas eu não aceito isso. De esquerda não aceita aquilo. A massa vai atropelar todo mundo, porque nós não acreditamos em eleição, nós acreditamos em revolução. Então, saudações classistas e comunistas, saudações classistas e combativas a todos os companheiros. Muito bem. Companheiros, companheiras, nós vamos chamar aqui agora, e peço que não façam registros, porque, por questões de luta, a representante que eu vou chamar agora precisa de descrição, a representante da Liga dos Camponeses Pobres e do Movimento Feminino Popular.
Muito bem. Ótimo. Companheiros e companheiras, quero anunciar o seguinte, a gente tem algumas falas ainda, o tempo está ficando apertado, mas eu conto com a presença de todos até o final. Mas, para incentivá-los, inclusive, nós estamos aqui, vamos ler uma moção ao final do nosso ato, depois de todas as intervenções, e nessa moção nós estamos propondo, nós, da Ibraspal, né, do Ibraspal e do Jornal Nova Democracia, que as organizações e personalidades assinem, que tiverem de acordo. Então, no final das nossas intervenções aqui, nós vamos ler essa moção e eu conto com a presença de todos aqui. Nessa moção tem uma proposta prática. Não. Então vamos lá, vamos continuar. Quero chamar aqui a companheira que representa o Movimento de Mães Vítimas de Violência do Estado, a companheira Sônia Bonfim. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui representando o meu movimento, né, de familiares e mães vítimas da letalidade e desaparecimento forçado, né. A mesma guerra que acontece, né, na Palestina é a mesma guerra que acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu moro no Complexo do Chapadão. Lá a guerra está 24/48. A gente sai debaixo de tiro, né. Nossas crianças não conseguem ir para a escola porque como a gente vai mandar nossos filhos para a escola se a gente já é mãe de vítima da violência? Eu, então, sou mãe de vítima da violência 2 vezes, porque em 2018 eu tive minha filha com 5 anos de idade sendo baleada na porta da escola, o qual hoje ela estuda, né? Graças a Deus minha filha está viva. 3 anos depois, a mesma polícia que atirou na minha filha, ela mata meu filho e meu marido no mesmo dia. E eu tive que entrar para essa luta, né? Que transformar o meu luto em luta, que eu não tive luto, até a data de hoje, eu não tive direito nem de velar, porque a polícia invadiu o meu enterro, né? Então, não tive, os meus familiares passaram a mão no meu filho e no meu esposo, já subiu para enterrar, porque a polícia invadiu, né? Nisso, eu encontrei essas pessoas maravilhosas, que ali são minhas irmãs de lutas. Com elas, eu aprendo cada dia mais. Com elas eu aprendo cada dia mais. E é muito forte essa união, né, da gente se unir, porque não é só aqui no Rio de Janeiro, é lá fora também. E assim como mata nossas crianças aqui, mata lá também. E a mesma polícia que mata lá é a mesma polícia que mata aqui. Então, a gente só vai conseguir acabar com esse genocídio com a união. Eu falo a mesma coisa quando a gente está em Atos. Porque, tipo assim, a gente mora em lugar que, aqui, né, é guerra ao tráfico, né? E lá, por que essa guerra? Por que matar pessoas? Deus criou todo mundo à sua semelhança. Só Ele deu a vida, só Ele tem que tirar a vida. Meu filho queria tanto uma farda, e ele foi morto por uma farda. Ele era um estudante da escola da Polícia Militar. E nem isso livrou ele de morrer. Então, tipo assim, hoje em dia eu fico pensando, por que o homem é tão ruim? Por que muitas crianças não têm direito de ir e vir? Por que nossos filhos não têm direito de crescer, de formar uma família, de ser alguém na vida? Isso é muito triste. Porque nós temos que ficar sem casas, não temos direito à moradia, não tem direito ao emprego.
Hoje mesmo estou aqui. Amanhã possa ser que eu não esteja. Porque a nossa luta é muito grande. A nossa luta das mães aqui no Rio é muito grande. E quando a gente se une com vocês, que a gente já foi em vários movimentos em Copacabana, quando acaba o movimento, os policiais ficam tirando foto nossas. Tipo como fosse uma ameaça. Só que a gente não tem um passo atrás. Ninguém aqui solta a mão de ninguém. Vocês não têm que soltar a mão de ninguém, vocês têm que se unir mais e mais. A gente só vai conseguir acabar com essa guerra com união. A união não tem que só fazer o açúcar, não. Porque a união daqui do Rio de Janeiro só faz açúcar. Mas a gente tem que fazer força. Meu pai falava para mim que conta a força, que meu pai ele era um militar, conta a força não é resistência, né? Meu pai falava sempre isso para mim, porque às vezes, tipo assim, eu respondia ele mal, né? Mas a gente pode usar sim, conta a força, a resistência sim. Nossos ancestrais lá atrás já sofreu muito para hoje nós estamos aqui. Então, nós vamos resistir até o final. E eu quero convidar vocês para o dia 11. A gente está fazendo um ato na porta do MP. Vai começar umas 9 horas da manhã, porque o nosso caso está parado. A gente luta. É muito raro, alguns casos, ter alguma justiça. A gente só recebe injustiça, porque a justiça, para mim, é o policial que matou, ele ser condenado pelos crimes que ele cometeu. Não ele sair com homicídio culposo sem intenção de matar. Porque desde o momento que eu pego uma arma, eu miro na frente de vocês, eu estou com intenção de matar, sim. E se eu atirar pelas costas, eu estou com intenção de matar, sim. Então, eu quero pedir a força de vocês, a união de vocês, quem puder ir, no dia 11, está presente na porta do MP, aqui no Rio de Janeiro, para a gente clamar por justiça. Pode levar suas bandeiras, cantar o hino da Palestina, a gente canta o nosso hino daqui do Rio também, que não acabou, tem que acabar. Queremos o fim da polícia militar. E chega de chacina, tanto aqui no Rio como na Palestina. Chega! Bom, vamos passar agora rapidamente os vídeos dos companheiros Thiago Ávila e a Raul Alsaguir. Isso. Tem como apagar a luz aí? Ô, organização. Ô, de organização. Tem como apagar a luz aí?
Eu espero que você... vocês estejam bem, que todas as pessoas que vocês amem, com quem vocês partilham a vida, estejam bem também. Eu sou Tiago Ávila, internacionalista, comunicador e sou um dos coordenadores internacionais da Flotilha da Liberdade. Essa iniciativa que, com barcos, tenta romper o cerco que Israel submete ao povo palestino em Gaza há 18 anos. As flotilhas acontecem há 17 anos e só as 5 primeiras chegaram em Gaza. Todas as demais, 36 embarcações, foram paradas por Israel, ou derrotadas numa guerra burocrática, ao pressionar os países onde estão ancorados os barcos, ou então tirar as bandeiras dos países, ou outras formas de perseguição burocrática, ou através da interceptação, onde tomam os barcos, submetem as pessoas a espancamentos, a torturas, sequestros, levam para Porto de Ashdod, depois de muitos dias de prisão, deportam essas pessoas, ou até com ataques, como há 15 anos atrás fizeram com o barco Mavi Marmara, onde assassinaram 10 de nossos integrantes, ou como fizeram há 3 semanas atrás com a nossa embarcação Conscience, o barco da consciência, que sofreu um ataque de 2 drones israelenses quando a nossa missão estava na região ali costeira de Malta. É muito importante que a gente denuncie o que está acontecendo no sentido de Israel colocar sobre aquele processo de genocídio uma série de outros elementos de crueldade adicionais. A gente sabe que o povo palestino está vivendo 600 dias de uma escalada de genocídio que chocou o mundo, mas o povo palestino enfrenta isso desde 1947, 1948, 1949. 20 anos depois desse início dessa limpeza étnica de uma forma mais acentuada, na Guerra dos 6 Dias, Israel pegou o que já era quase todo tomado, porque 78% do território já estava tomado em 1949, e passou a ocupar militarmente 100% do território da Palestina histórica em 1967, inclusive a Cisjordânia e Gaza. E Gaza sofreu também com a colonização, como a Cisjordânia vive, com uma estruturação de estado de colonização de apartheid, só que em 2005 começa aquele processo de retirar as colônias sionistas de Gaza, porque o plano deles para Gaza era ainda mais cruel. Eles queriam transformar Gaza no maior campo de concentração e maior campo de extermínio do mundo. E é exatamente isso que eles vêm fazendo desde 2007, quando esse bloqueio começou. Sucessivos anos, escaladas desse genocídio, bombardeios a áreas civis, destruição de hospitais, de escolas, de infraestrutura, de água e saneamento, negação do direito à entrada de alimentos, negação do direito à sua autodeterminação, controle das suas fronteiras, controle das suas águas, controle dos seus bens comuns da natureza, como óleo e gás, por exemplo. Então a gente foi vendo um processo de violação se acentuando a cada ano e nada se compara ao que a gente tem visto nos últimos 600 dias. O povo palestino tem enfrentado a barbárie e que isso choca os povos do mundo e hoje, felizmente, a gente pode dizer que a gente tem uma maioria social no mundo que apoia o povo palestino. O problema é que nós ainda não construímos o poder popular. Não são essas maiorias sociais quem mandam nos estados nacionais, quem gerem os governos desses países, com raras exceções. Então a gente vai vendo que, por mais que os povos do mundo sejam solidários à Palestina, os governos que defendem a sua classe, aquele punhadinho de gente que está no andar de cima da pirâmide social, eles não têm o interesse, ou pelo menos não têm a determinação suficiente para parar esse terror e essa barbárie, como os povos do mundo parariam se tivessem os poderes nas mãos. E a gente tem visto os povos do mundo se levantando. De fato, é possível dizer que é um levante global em defesa da Palestina que já dura 600 dias. A gente vê manifestações em diversos países do mundo, seja do norte do sul, ou do sul global, que de fato mobilizam milhares ou até milhões de pessoas. A gente vê casos de milhões como Londres, na Inglaterra, ou a gente vê também milhões em Saná, no Iêmen, por exemplo. E a gente vê mobilizações que de fato
trazem, essencialmente no início, uma negação à violação terrível que é o genocídio que o povo está sofrendo, mas que, a partir do exemplo, da inspiração do povo palestino a resistir ao processo de colonização, a resistir ao genocídio, a resistir a esse processo de limpeza étnica, faz com que as pessoas questionem a sua própria realidade, faz com que elas questionem o imperialismo em si. Por que a imprensa mente como mente? Por que as big techs tentam silenciar as pessoas de divulgar simplesmente a verdade do que está acontecendo? Por que os estados nacionais tentam manter os seus negócios a todo custo e mesmo quando fazem boas declarações, ainda mantém toda aquela roda de destruição ali funcionando, mesmo que seja debaixo dos panos? Esses questionamentos que as pessoas estão fazendo, inspirados a partir da luta e da resistência, mas também a partir do sofrimento do povo palestino, são questionamentos que vão perdurar. As pessoas que, sobretudo essa juventude, que tem entendido, a partir desse presente que o povo palestino tem dado ao mundo, de uma lente para enxergar o mundo como ele é, um sistema capitalista, na sua etapa imperialista, que explora, oprime e destrói a natureza de forma sistêmica, não como caso isolado, não como capitalistas malvados, mas sim na sua própria forma de funcionar. Esse sistema tem sido questionado cada vez mais pelas pessoas. As pessoas têm compreendido que, de fato, esse sistema está levando o mundo à destruição, está levando os povos a cada vez um processo de destruição completa do seu tecido social, da sua relação com a natureza, do seu direito à sua autodeterminação no seu próprio território onde você é indígena. Então é muito importante que essa mensagem seja acompanhada também do passo seguinte. O jornal A Nova Democracia, o Ibraspal e todas as outras iniciativas que estão construindo esse importante ato político, eles sabem muito bem que para a gente sair do momento só da gente ser contra-hegemônico e antissistêmico, a gente precisa de formação política, a gente precisa de organização, a gente precisa de trabalho de base, a gente precisa de luta, para que a gente consiga não apenas negar tudo que está errado, isso é muito fácil, sinceramente, a gente apontar. Inclusive, a gente vê momentos que são verdadeiras armadilhas, quando, inclusive, os poderes estabelecidos entregam os anéis para não perder os dedos. Até eles começam a falar que é um absurdo bombardear crianças, bombardear hospitais, matar bebês de fome, bebês de sede. Chega um momento que fica tão escancarado que mesmo eles cedem um pouquinho para que eles não percam a legitimidade e a ideia do consentimento, de que eles de fato são veículos com credibilidade na imprensa, ou que de fato eles não ficaram calados por 1 ano e 9 meses, ou que de fato eles não são cúmplices desse genocídio, quando eles são cúmplices sim, porque o problema é o sistema. O sistema capitalista, na sua etapa imperialista, produz processos coloniais como esse, e processos de ataque aos trabalhadores do mundo inteiro. E nós precisamos deter esse sistema, nós precisamos derrotar a entidade sionista e nós precisamos derrotar o sistema imperialista como um todo e, sobretudo, a principal potência imperialista do mundo, que é os Estados Unidos da América. Então é muito importante que a gente consiga pensar esse paradigma da luta e da causa palestina dentro de um contexto da soma de todas as crises que, de fato, a gente precisa lutar essa grande batalha do nosso tempo. E eu fico muito feliz que vocês estejam nesse ato político, porque eu sei que as pessoas que comparecem a uma atividade como essa são pessoas que entendem esse chamado da nossa geração. Nossa missão, gente, vai sair daqui a poucos dias. A gente tem recebido aqui, poucos minutos atrás estava o serviço secreto aqui da Itália conversando comigo e fazendo a pressão que eles sempre fazem. E a gente, de fato, teme muito pelo que pode acontecer. E a gente está tomando todas as precauções possíveis. Nessa viagem aqui, vamos sair 12 pessoas em direção a Gaza, levando toda a ajuda humanitária que a gente conseguir carregar, levando esse grito de liberdade, levando essa ideia da ação direta a partir dos povos, para fazer o que os governos deveriam estar fazendo, para fazer o que as instituições internacionais, os organismos multilaterais do mundo deveriam estar fazendo. Mas se eles não vão fazer, quem tem que fazer somos nós. E a gente, então, vai seguir nessa missão daqui a poucos dias, rumo a Gaza. A gente sabe muito bem dos riscos e a gente sabe que a nossa maior chance de conseguir ter sucesso nessa missão, de abrir um corredor humanitário dos povos e poder dizer, olha, eles não abriram, mas a gente abriu, então agora traz toda a ajuda humanitária que puder vir, porque as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de sede. Se eles não fazem isso, a gente precisa fazer. A gente sabe que os riscos são altos, mas a maior proteção que a gente tem nesse momento é a visibilidade. Então eu queria pedir para vocês e todo mundo que acompanha o jornal Nova Democracia, todo mundo que acompanha o Ibraspal, todo mundo que está nesse evento político tão importante, que eu gostaria muito de estar presente com vocês, mas faltam poucos dias para o lançamento, a minha presença aqui é importante também. Eu queria pedir a vocês que compartilhem a nossa missão da Flotilha da Liberdade. A gente sabe que
não é um pequeno barco que vai fazer diferença. Sequer esse barco é mais importante do que as demais ações. Todas as ações são importantes. Os barcos, as flotilhas que questionam e desafiam o cerco ilegal, os comboios que vão por terra, tem um comboio Sumut que está saindo da Tunísia também e vai cruzando o norte da África, tem a Marcha Global por Gaza que está chegando também no Cairo de avião e depois vai marchar a pé. Tem diversas iniciativas e elas também estão conectadas com a luta no Brasil, com a luta em todos os lugares, com os atos de rua, com o boicote, desinvestimento, sanção, com as ações diretas, com as pessoas que estão travando com força física, com ações diretas as fábricas de armas, com pessoas que estão na luta do campo, resistindo à violência no campo, com pessoas que estão fazendo, como o jornal Nova Democracia faz, de lutar para espalhar informação livre, para romper o bloqueio midiático. Então, acredito que nós estamos, todas e todos, nessa grande batalha do nosso tempo e dando o nosso melhor das mais variadas formas. Eu, de fato, não acredito que a nossa ação aqui é mais arriscada do que as pessoas que estão em Gaza todos os dias. Nem é mais corajosa do que demanda de coragem você ser um palestino e enfrentar toda a fúria desse sistema contra você. Então, eu, de fato, acredito que essa ação aqui é mais uma ação de aliados, uma ação internacionalista e que eu espero que ela tenha o fruto que a gente espera, que é de fato que as pessoas consigam abrir esse corredor humanitário dos povos, consigam denunciar esse regime sionista terrível e de fato consigam voltar para casa vivas para continuar a luta e a batalha que a gente sabe que nem começou aqui, nem vai terminar aqui. Obrigado ao jornal A Nova Democracia, obrigado ao Ibraspal pelo trabalho importante que vocês fazem. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo, gente. Olá, pessoal. Muito bem. A luz. Companheiros, os últimos 3 minutos que nos restam nesse encerramento, nós gostaríamos de apresentar a moção que o Instituto Brasil-Palestina e o jornal Nova Democracia estão retirando ao final nessa culminação do ato político. E nós convidamos, naturalmente, a todas as organizações, movimentos, entidades, personalidades a assinarem. Para fazê-lo, basta procurar a Nova Democracia ou o Ibraspal. Vou ler aqui, iniciar a leitura. Vou iniciar a leitura. Moção política. Abaixo a intervenção sionista no Brasil. Os movimentos, entidades, personalidades e organizações democráticas e revolucionárias signatários desta moção, retirada na culminação do presente ato político, em uníssono, decidiram por dar um brado contra a nova face do nazismo, o nazi-sionismo, firmando seu propósito de deter o extermínio em Gaza e a intervenção sionista no Brasil, como parte do esforço internacionalista e em defesa da luta de libertação nacional palestina. Em primeiro lugar, nos manifestamos de forma firme e resoluta em repúdio completo ao projeto de lei 4.472/25, de autoria do general Eduardo Pazuello, que busca ilegalizar a causa palestina em território brasileiro ao manipular, de forma vil e covarde, o termo antissemitismo, identificando a toda a crítica ao Estado sionista de Israel. Em segundo lugar, exigimos que o Estado brasileiro, através de suas autoridades competentes, em particular o governo federal, que rompa toda relação diplomática e comercial com a entidade nazi-sionista, que proíba toda a colaboração com os órgãos de segurança de Israel e que lhe sejam impostas sanções econômicas. Consideramos que não romper relações com a entidade sionista é um ultraje, como seria ultrajante não romper relações com a Alemanha hitlerista em pleno Holocausto. Em terceiro lugar, exortamos a todos e todas, ativistas e personalidades democráticos, progressistas e revolucionários, que se lancem na conformação de comitês de apoio à Palestina ou impulsionem aqueles já existentes em todo o país. Reafirmamos a convicção de que o povo palestino
firmemente unido em torno da resistência nacional palestina e suas organizações de libertação nacional, triunfará inevitavelmente. Assinam Instituto Brasil-Palestina, Ibraspal, Jornal Nova Democracia e outros aí. Companheiras, companheiros, em nome aqui da mesa e reafirmando a nossa saudação à presença de todos e a presença em particular de cada um e cada uma dos companheiros aqui que compõem a mesa e que nos honraram extraordinariamente com a presença, nós declaramos então encerrado o nosso ato e que nós possamos, particularmente no item 3 da nossa moção, fazer com que este ato reverbere em agitações públicas, nos centros de aglomeração, nas vilas camponesas, nas vilas operárias, nos bairros, nas favelas, em defesa da causa palestina, através dos comitês de apoio. Então, nós saudamos, agradecemos a todos e todas pela presença e até uma próxima oportunidade.